Seu irmão vai viver de novo. No dia da ressurreição? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá. Lázaro morreu. E vocês devem acreditar. Vocês! Tirem essa pedra daí. Alguém devia impedir isso. É uma piada cruel. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Olá pessoal, entre tantos vídeos que eu tenho feito, tem mais de 40 vídeos, a minha maior intenção é levar assim, conhecimentos, coisas ocultas, coisas que muitas pessoas pensam que é de um jeito, mas ela é de outro, tá? Então eu tenho vários vídeos aí e minha intuição é exatamente mostrar o que o mundo espiritual, a forma que o mundo espiritual, que as pessoas tentam enganar a gente. Muitas pessoas enganam a gente não é porque elas querem, não. Muitas vezes elas se acham obrigadas a enganar a gente e muitas vezes ela quer enganar a gente, tá? Um exemplo disso, eu quero ser bem rápido, um exemplo disso é quando eu tinha 9 anos de idade. Isso aqui que eu vou falar para você vale para todas as coisas, tá? Para todas as coisas. Minha mãe contou para mim que quem trazia os neném eram os aviões. Eu até ficava olhando para o céu, né? Vendo os aviões passar e pedir para trazer mais neném. Então, e minha mãe contou isso aí para mim quando eu tinha 9 anos de idade. Com 11 anos de idade, o meu irmão mais velho me explicou para mim como funcionava o sistema. Eu fiquei indignado, porque quem contou isso para mim era uma pessoa que não podia mentir para mim. Muitas vezes a gente acaba mentindo e às vezes a pessoa acaba acreditando, porque quem mente pra gente muitas vezes é a pessoa que a gente acredita muito, no caso nossos pais, nossos pastores e tantas outras pessoas que contam certas coisas para nós, pregadores, pessoas de renome, pessoas aí de PhDs aí, que acabam contando coisa aí, falando coisa, a gente acaba acreditando nessas coisas. Meu querido, minha querida, eu quero estar passando para você alguma coisa. E hoje o vídeo que eu quero estar trazendo para você é sobre uma cidade muito importante. Ela é uma cidade, bem dizer, esquecida. As pessoas chegam a idolatrar aí a cidade que Jesus nasceu, Belém, a cidade que ele foi, a Nazaré e tal. Chega a idolatrar essa cidade, mas esquece dessa outra cidade que eu vou estar falando, que é Betânia. Betânia é o lugar onde João Batista, ali tinha muita água, João Batista fazia batismo, provavelmente onde o Senhor foi batizado, foi nessa proximidade de Betânia, tá? E foi o lugar onde o Senhor passou provavelmente a última semana de sua vida. Ele passou ali entre Jerusalém e Betânia, que as duas cidades eram encostadinhas. Betânia era uma província, um lugar próximo de Jerusalém, e o Senhor passava o dia em Jerusalém e à noite ele estava ou no monte orando ou em algum outro lugar, mas normalmente essa última semana ele passou ali em Betânia, na casa de uma pessoa que ele sempre estava ali, uma pessoa que ele amava muito, uma pessoa muito querida, uma pessoa de renome que morava nessa cidade, e você vai saber quem é. Tá? Então ele passou as últimas semanas nesse lugar. Eu vou estar provando para você dentro das escrituras que ele passou essa última semana provavelmente na casa de Lázaro. Lázaro era uma pessoa de grande nome naquela cidade. Lázaro, ele era assim, como um grande empresário hoje, tá? Semelhante a um grande empresário hoje. Então ele era uma pessoa tanto conhecida ali dos governadores, como conhecido como sacerdote, e amado por Jesus também. Os judeus tudo gostavam daquele homem, era uma família de grande nome naquela cidade. Então, em João 1:28 está escrito assim: e essas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Então, Lázaro era uma pessoa que era muito amigo do Salvador, muito amigo do Salvador. Este era discípulo, ele não era apóstolo. Tanto porque
Em Lucas 6,13 está escrito assim: depois do amanhecer, o Salvador chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolo. Mas esse Lázaro não era apóstolo, era apenas discípulo. Em João 11, versículo 1, João 11, né? Versículo 1 em diante: ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de Marta. Lázaro morava em Betânia, certo? E Betânia foi o lugar que o Senhor foi batizado. Ora, versículo 5 do capítulo 11. Ora, Jesus amava tanto Maria quanto Marta e também amava Lázaro, certo? Este era um amigo também dos judeus. Você vai ver no capítulo 11, versículo 19, 31, 33, 35, 36 e 45. Nesses versículos vai mostrar, eu quero estar chamando a sua atenção para o amor que os judeus tinham, e o Senhor também tinha com esse amigo por nome Lázaro, certo? Então, eu quero que você preste bem atenção. Olha o versículo 19. Ó. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria e Marta para consolar acerca do seu irmão que estava morto, sepultado já, né? Muitos dos judeus que tinham vindo visitar. Então, muitos judeus veio visitar eles. Versículo 31. Então, os judeus que estavam com Maria em casa e consolavam Maria, vendo a levantar, Maria se levantou depressa, apressadamente, e saiu. Então eles seguiram Maria, pensando que ela ia no sepulcro chorar. Mas Maria sabia que o Senhor estava entrando na cidade. Então Maria correu rapidamente para ir ao encontro do Senhor. Versículo 33. Jesus, pois, quando viu chorar, Maria estava chorando, e também os judeus chorando, judeus que estavam com ela, que vinham com ela, ele se comoveu em seu espírito, ele perturbou-se muito. O Senhor também ficou muito triste ao ver aquela situação ali, Maria, os judeus, tudo chorando. O versículo 35 diz que ele também chorou, certo? E o versículo 33, os judeus dizem: veja como Jesus, veja como Yeshua, como Salvador amava Lázaro. Lázaro, na verdade, era uma pessoa amada pelos judeus, por todos, conforme eu já disse, principalmente pelo Senhor, que de vez em quando estava na sua casa, comendo, bebendo, pousando, certo? Versículo 45. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera acerca, creram nele, certo? Então, Jesus também estava sendo aí... as pessoas estavam crendo no Jesus pelos fatos do que eles estavam fazendo também, certo? Lázaro, como eu disse, não era apóstolo, e sim era um discípulo amado. Lázaro era o homem, era o único das Escrituras que é chamado de discípulo amado. Nenhum homem das Escrituras do Novo Testamento foi chamado de discípulo amado. Somente Lázaro, esse era o amado do Senhor. E era o lugar que o Senhor jantava, o lugar que o Senhor pousava, conforme eu disse. E você vai conferir isso em João 12:1. Ali faltava 6 dias para a Páscoa. O Senhor estava ali jantando na casa de Lázaro, apenas quando faltava 6 dias para a Páscoa, antes dele ser preso, faltava apenas 6 dias para ele ser preso. Tá? E no capítulo 12, versículo 12, fala que nesse dia, que era o outro dia, né, que não era o dia da janta, mas já no outro dia, depois de pousar, o Senhor foi a Jerusalém e entrou montado em um jumentinho ali na cidade de Jerusalém. Né? Foi a entrada triunfal que hoje chamamos de Dia de Ramo. Né? Então, esse Dia de Ramo provavelmente faltava apenas 5 dias para a Páscoa. E conforme está em Mateus 21:17, no outro dia, naquele dia, né, da entrada triunfal, naquela noite, ele voltou para Betânia e pousou provavelmente na casa de Lázaro, né? E onde ele passou a noite, em Betânia. E no outro dia, que faltava apenas 4 dias, ele voltou para Jerusalém. Ele voltou para Jerusalém novamente, né? Bem cedo ele foi para Jerusalém, até que aconteceu aquele fato da figueira lá, certo? E Lázaro, o discípulo que Jesus amava, provavelmente ele estava em todos os lugares. Se no dia anterior ele estava jantando na casa dele, né?
e depois ele foi para a entrada triunfal. Provavelmente Lázaro estava junto. Lázaro estava sempre junto, acompanhando o Senhor. Era um discípulo que estava seguindo o Senhor naqueles últimos dias. E provavelmente já no dia da ceia, no dia da Páscoa, na Páscoa, ali João 13, 23, olha, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Quem entrou com Pedro quando o Senhor foi preso? Então, voltando uma coisinha para trás, até aquele que estava encostado no peito de Jesus, as pessoas atribuem a João, mas João nunca foi dito que era o discípulo que Jesus amava, entendeu? Provavelmente o Senhor amava todos, né? Ele disse que nós devemos amar até os nossos inimigos, ele amava todos, mas esse escritor, quando ele disse, esse escritor que escreveu o quarto evangelho, quando ele disse, ele citou o nome de uma pessoa que Jesus amava, e era Lázaro. Então, quando Pedro, versículo 16 do capítulo 18 de João, ali fala de um homem, de um discípulo que Jesus amava, que ele entrou com Pedro, né? E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Será que João era conhecido do sumo sacerdote? Será que João era poderoso assim para chegar lá, deixar Pedro para fora e entrar lá dentro, conversar, acertar com o porteiro, acertar com o pessoal lá dentro e apanhar Pedro para dentro? Olha o versículo 16 diz: enquanto Pedro ficava da parte de fora, à porta, saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Será que João tinha capacidade para isso? Quem estava ao pé da cruz? Era João ou Lázaro? Provavelmente era Lázaro que estava ao pé da cruz. Você vai conhecer isso, veja só. O versículo 26 do capítulo 19. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava. É o mesmo escritor, é o mesmo Lázaro. Então ele disse para sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27. Então disse ao discípulo, eis a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Lázaro tinha uma casa, tinha uma residência própria. Lázaro era um homem de renome. Lázaro tinha condição de receber a mãe do Senhor. Tinha condição de cuidar da mãe do Senhor lá. Será que João tinha essa condição? É muita dúvida, né? Em João 20, versículo 2, correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe, tiraram-os do sepulcro, Senhor, e não sabemos onde puseram. Essa pessoa que correu lá foi Maria, irmã de Lázaro. Maria era uma das Marias que estavam na sepultura, quando viu a respeito de Lázaro, né? Viu a respeito do Senhor, que o Senhor tinha ressuscitado. Então ela correu e avisou Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. Esse discípulo que Jesus amava provavelmente fosse o irmão dela, certo? Lázaro, não João. Então aquele discípulo, capítulo 21, versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, Senhor, quando pois Simão Pedro ouviu ele dizer, Senhor, e ouviu que era o Senhor, cingiu-se a túnica porque estava despido. Então, até na beira do lugar, até onde os discípulos estavam pescando, os apóstolos estavam pescando, Lázaro estava lá, na beira do rio, e quando ele viu, ele conheceu, foi o primeiro a conhecer o Senhor, claro. Ele convivia com o Senhor, ele era amado do Senhor, ele amava também muito o Senhor, e estava ligado ao Senhor dia e noite. Nos últimos dias, ele estava dia e noite ligado com o Senhor, e acompanhou até o momento da morte, do sepultamento e tal, ele acompanhou, e agora ele conheceu o Senhor. E no versículo 7 diz que ele conheceu o Senhor. Então Lázaro foi o primeiro a conhecer o Senhor. E no capítulo 21, versículo 20, ele, depois que o Senhor conversou ali com os apóstolos, conversou com todo mundo ali, inclusive falou para Pedro se Pedro amava, etc. Então, Lázaro, aquele discípulo que Jesus amava, ele começou, a partir daquele momento, começou a acompanhar
o Salvador. Começou a acompanhar o Senhor. E Pedro ficou muito enciumado com isso. Pedro ficou cheio de ciúme com isso, certo? Pô, esse cara aí nem sequer é apóstolo, só porque dava lugar lá, dava comida, janta, almoço para Jesus, agora fica aí andando atrás dele. E ele seguiu, certo? Agora, o quarto evangelho foi atribuído a João, mas ninguém tem prova disso, foi atribuído a João, certo? E o escritor do quarto evangelho, ele não quis dizer o nome dele, em nenhum, apenas ele disse, aquele a que o Senhor amava. Aquele que o Senhor amava. E essa pessoa que o Senhor amava não é João. João não tinha tanta influência como Lázaro tinha influência ali em Betânia. E Betânia foi um lugar abençoado, e foi de lá que o Senhor subiu para o céu. Foi de lá que ele ascendeu ao céu. Lucas 24, 50. Então, levou fora até Betânia, e levantando a mão os abençoou. Então essa cidade de Betânia, que eu queria chamar a sua atenção sobre ela, é uma cidade que foi abençoada, uma cidade que ali morava uma família abençoada, e essa família, Lázaro, foi um grande amigo do Senhor, um grande amigo dos judeus, do sumo sacerdote, e você vai conferir, se você olhar com mais cuidado, você vai ver a grande importância que esse Lázaro tinha e que Betânia também tinha.